Olá pessoal, olá a todos, amigos do Síndico Net. Começando aqui mais uma live do Síndico Net falando aí sobre meios de pagamentos. A gente tem uma novidade forte aí chegando aí no mercado, já chegou na verdade, né? E agora a gente vai entender como que o Pix automático vai impactar aí o nosso segmento, na visão de vocês como gestores de condomínios, como administradores, como síndicos, e também vamos olhar também como que isso impacta os moradores que fazem ali esse pagamento mensal, né? É uma evolução considerável, visto que a gente vem atuando aí com um meio de pagamento convencional, que é o boleto, enfim, por mais que a gente tenha tido ali o DDA, né, que surgiu há alguns anos, há praticamente 50 anos a gente vem trabalhando com uma forma de pagamento meio arcaica e que gera pouca automatização e poucos benefícios também, né, para o nosso segmento. Então, agora com o Pix automático, a gente vai ter aí mudanças consideráveis, né, inclusive de hábitos por parte dos moradores. Vamos buscar entender qual que vai ser a curva de adoção disso, né? Qual que é o impacto disso nas administradoras, vantagens, desvantagens, será que tem também as desvantagens em cima disso, tá? E vamos falar também sobre os meios de pagamento em geral, né? Inclusive cartão de crédito, né? Como que está essa questão aí em relação aos pagamentos das cotas condominiais. Bom, para começar o nosso papo aqui, eu vou chamar 3 convidados. A Domichelica Armentano, que é uma síndica profissional, sócia-diretora de operação da Advanced. A Advanced é uma das maiores empresas de sindicatura profissional de São Paulo e a Domichelica tem aí uma visão muito boa, com uma carteira muito variada e atende ali diferentes tipos de públicos que ela pode então trazer para a gente um pouco da sua experiência. A Domichelica também é presidente do Instituto SOS Condomínios, consultora de segurança e sustentabilidade condominial e especialista em implantação de condomínios. Vou chamar aqui também o Sérgio Gouveia, que é um craque em finanças do segmento condominial. Ele é síndico profissional também, administrador, especialista em finanças, como eu falei, e palestrante. Atua há mais de 20 anos como gestor e está aí como síndico, atuando, né, como gestor também de condomínios há 9 anos. E para fechar, eu chamo aqui o Rodrigo de la Roca, que é CEO e cofundador do Condoconta, que é o primeiro banco exclusivo para condomínios. Para vocês terem uma ideia, o Condoconta já atende mais de 11 mil condomínios em todo o Brasil e vem numa crescente aí muito forte desde então. Ele lidera, né, essa fintech desde 2019 e um fato interessante aqui do Rodrigo, que apesar de toda a experiência que ele carrega, né, e conhecimento, enfim, ele é um jovem aí influenciador e reconhecido aí pela Forbes Under 30 na categoria de tecnologia e inovação como um dos grandes influenciadores aí do mercado de tecnologia e inovação do Brasil. Tá? Não é qualquer um que consegue ter aí um reconhecimento da Forbes, isso é muito legal, principalmente com o que ele está trazendo de novidades aí para o nosso mercado. Bom, vou adicionar aqui os nossos convidados. Vamos e o Rodrigo. Vamos ver se eles entram aqui. A Domi já entrou. Oi, Domi. Oi, Sérgio. Serjão. Boa tarde. Boa Me ouvem tarde. bem? Rodrigo, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Júlio, Domi, Sérgio. Grande Rodrigão, Joia. beleza? Oi, da Tudo Miquelica. ótimo. Fiz já uma apresentação aqui de vocês, tá? Falei um Boa. pouco sobre o que a gente vai falar aqui, ou seja, meio de pagamentos, a evolução que isso vai trazer, né, para o nosso mercado, e também não deixei de fazer uma provocação ali, que a gente vem há quase 50 anos num formato meio arcaico ali de pagamento, e enfim, né, quem sabe agora a gente consegue trazer mais produtividade, tecnologia, para esse processo tão importante, né, na gestão condominial. Antes de começar, eu queria só também falar que o nosso patrocinador de hoje é o Cotei Bem do Síndico Net,
que é a nossa plataforma de cotações. A gente tem ali mais de 1.500 fornecedores avaliados por outros síndicos de condomínios em todo o Brasil. E queria aproveitar, inclusive, para falar que a gente lançou recentemente uma funcionalidade que muitos síndicos vinham pedindo, né? Então, agora, quando você entra numa categoria do Cotei Bem, você consegue selecionar, ou melhor, ordenar as empresas por proximidade. Então, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade muito grande, a gente percebeu que muitos síndicos tinham essa dificuldade. Olha, eu quero cotar com aquele fornecedor que está ali do meu bairro ou da minha região, porque eu sei que ele vai me atender mais rápido. Então, agora, entra nessa lista, né, nessas categorias e pede ali, ou clica no botão para ordenar por proximidade. Ele vai, inclusive, mostrar a distância que cada fornecedor está aí do seu condomínio ou dos seus condomínios, aí, se você for um síndico profissional. Tá bom? Voltando aqui para a nossa live, falando aí de meios de pagamento, eu queria começar com você, Sérgio, para você dar um contexto para a gente sobre o processo de cobrança dessas cotas condominiais. Então, para a gente ter uma noção como funciona essa questão do processo, dessa cobrança, dos recebimentos, a questão da custódia, enfim. Dá uma explanada para a gente, breve, sobre isso, e depois eu quero que o Rodrigo fale, né, falando sobre quais são os meios atuais disponíveis de pagamento de cota condominial, incluindo, lógico, aí o Pix automático, tá bom? Com você, Sérgio. Obrigado. Para começar, queria agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui com grandes feras desse mercado. Me sinto muito lisonjeado. E vou dar o meu melhor aqui para dar uma contribuição de alguma coisa que seja realmente seja agregador para esse público que eu entendo que é formado, por maioria, por gestores condominiais. Deve ter alguns moradores, assim, mas a maioria eu entendo que são gestores condominiais. A grande maioria são gestores, administradores de condomínios, inclusive, estão interessados também nessa live aqui de hoje. Né? Perfeito, muito bom. Então, eu acho importante, isso é até ranço de professor, né, cara? Você garantir que está todo mundo na mesma página para que a gente possa construir o que vai ser dito depois, com todo mundo no mesmo nível. É uma coisa assim que muito morador não entende bem o que funciona por debaixo do capô de um sistema de cobrança, né? Ele entende o boleto chegando, ele pagando e depois sendo cobrado ou não, né? Ele vê isso, mas o que funciona? Como é que tudo funciona até que o boleto chegue na mão dele, ou o Pix, ou seja o que for, os meios que a gente vai conversar aqui, que isso seja dado baixa, ou se não for dado baixa, se ele vai ser cobrado. O que acontece? E é interessante a gente ver o seguinte, tudo começa e tudo termina no condômino, né? Começa com ele fornecendo os dados, qual é o nome, qual é o CPF, qual o valor que ele tem a pagar da sua cota ordinária, extraordinária, se tem uma multa, enfim, as informações que ele tem, CPF ou CNPJ se for uma empresa, e tudo mais que é agregado a outras informações também, como, por exemplo, qual é a data de vencimento daquele título, quais são os juros e multa que serão aplicados caso não seja pago naquele vencimento, por quanto tempo ele vai poder pagar aquele boleto, aquele título, caso ele não pague nem na data e nem depois do vencimento. Tudo isso são instruções, são informações que precisam ser enviadas para o banco para que ele saiba como tratar aquele pagamento, para que se crie uma expectativa de recebimento para o banco, né, de valores e de pessoas, a que se refere e tudo mais. Quem é que faz esse meio de campo daí? Geralmente é a administradora. A administradora pega essas informações, imputa isso tudo num sistema, e esse sistema gera uma coisa que a gente chama de arquivo de remessa. O arquivo de remessa é um arquivozinho digital, um TXT, que é enviado para o banco, dentro de um padrão que se chama KNAB, mas não vem ao caso, para que o banco possa custodiar, ou seja, receber essas informações e ficar aguardando os pagamentos. É o que a gente chama de registro, né, da cobrança. Ou seja, o banco precisa saber o que é que o condomínio espera receber, e de quem, e quanto, e quando. Essas são as informações do arquivo de remessa. Então, a administradora, ou seja, quem for o gestor financeiro, gera esse arquivo de remessa, custodia dentro do banco, envia lá para o banco.
e o banco fica aguardando a realização daqueles pagamentos. Muito bem. Aí digamos que o Júlio recebeu lá uma cobrança dele de R$ 100. Quando o Júlio paga aquela cobrança através do meio, e a gente vai falar justamente sobre isso hoje, paga lá aquela cobrança, o banco vai receber aquela cobrança, eles vão ver, quem é esse cara aqui? Ah, é o Júlio. Ele deve R$ 100. Quanto é que ele está pagando? R$ 100. Beleza. Ele pagou na data? Pagou. Então não tem juro nem multa, pronto, podemos dar baixa. E essas informações vão andando à medida que as pessoas vão pagando, até que finalmente se encerra ali o período de cobrança, com todo mundo, ou quase todo mundo pagando. E aí vai para um outro passo, que é basicamente o arquivo de retorno. Ou seja, é um retorno que o banco dá à administradora, ao gestor financeiro, dizendo, olha, lembra daquela remessa que me mandou? Deixa eu te dizer como é que está isso aqui. O Júlio pagou, o Rodrigo pagou, o Sérgio não pagou. Né? E é isso que vai para dentro do sistema da administradora, para ela olhar aquilo e dizer, bem, isso aqui está pago, eu posso dar baixa. Aí começa a se formar aqueles livros, né, aquelas prestações de contas e tudo mais, para que, enfim, tenha um fechamento desse ciclo. E tem um monte de variáveis que entram no meio desse processo daí. Né? Uma delas é justamente essa. Qual é o meio de pagamento? Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de boleto, que a gente começou aqui falando sobre ele tem questões ligadas a custos, ele tem questões ligadas a um prazo de compensação, ou seja, se você pagar agora, será que a administradora vai enxergar agora que você pagou? Se ela não enxerga agora, tem um prazo de compensação. Né? Tem um custo também, no mínimo interbancário, e outros mais que incidem. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre isso, sobre esses outros atores que estão incidindo sobre esse processo, que funciona basicamente desse jeito aí, e quais são os ganhos de agilidade, de conveniência, de segurança e de custos para o usuário final, que é o condômino. Ótimo, Sérgio. Acho que é perfeito isso que você falou, da gente realmente ter essa base para tudo que a gente vai falar daqui em diante. Queria passar a bola para você agora, então, Rodrigo. Conta um pouco para a gente. Vamos entrar agora no âmbito de, afinal de contas, quais são esses meios atuais que a gente tem aí de pagamento das cotas condominiais? Boa, boa, Julião. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ótimo. Boa. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Júlio. Tá um prazer sempre estar aqui na casa do síndico, no braço direito do síndico, que é o Síndico Net. Então, eu sempre fico muito feliz de estar aqui construindo junto e ainda mais agora com duas feras, né? Com a Domi e com o Sergião aqui, é imprecificável. Boa. Tema, enfim, super quente, né? E bem atual. Nossa indústria de pagamentos tem passado por uma transformação gigantesca. E parece que faz tanto tempo, né? Mas para quem não se lembra, foi em 2020 que o Pix foi lançado. Então foi ali, né? Foi ontem. Então faz pouquíssimo tempo que aconteceu e o Pix já está batendo 30 trilhões, tá, de transações em dinheiro, em real, né, no nosso país. Então é um sistema super novo, mas já com um volume estrondoso, seguro, referência mundial. Né? Vários países, enfim, estão olhando muito para isso e é importante agora a gente entender o que que é essa onda nova que já está acontecendo desde 2020 e pegar esse histórico que o Sérgio detalhou super bem. Né? O Sergião foi lá atrás, lá nos primórdios de um arquivo remessa, de um arquivo retorno, KNAB, enfim, várias siglas aqui que pouca gente entende, porque de fato é um negócio antigo, burocrático, pesado. E até complementando um pouco, Sergião, foi bom essa introdução que começa, né, nosso papo aqui no time certo. Geralmente, para fazer esse processo todo que o Sérgio falou, a administradora começa lá no dia 20, né, de cada mês. O vencimento é lá dia 10, 15. Mas a administradora está lá no dia 20, começando a movimentar essa máquina de esperar do síndico lá da Domi mandar o relatório de taxas ou confirmar o relatório que ela vai emitir. E ali começa toda essa máquina, essa logística, essa operação de vai, faz um teste, faz lá um arquivo com o banco, manda esse arquivo. Talvez só amanhã eu vou saber, né, se aquele arquivo de fato está certo e pode ser pago ou não. Então tem que ser registrado. Parece um negócio, tudo que eu vou falando parece algo bem do passado, né? E é do passado. Faz muito tempo isso. O Júlio começou falando na live disso, há 50 anos atrás, é o mesmo processo, e é mesmo. Então tem todo esse maquinário rodando para quando o administrador achar que tá bom, né, tá ok, pessoal pode pagar,
ela dispara para os condôminos, e aí lá pelo dia primeiro o pessoal começa a pagar, alguns pagam antes do vencimento, outros no vencimento, outros depois do vencimento, uma minoria ainda não paga e tal, mas olha a máquina que foi, né, gerada, quase de 20 dias de trabalho para fazer um negócio chamado boleto, que chega lá na mão do morador, né, não agrega valor nenhum. Ele espera muitas vezes ver a prestação de contas lá, mas vem aquela letrinha minúscula lá no boletim e tal. Até é engraçado que algumas regiões do Brasil a gente vê que a própria fonte da letra é uma cópia da máquina de escrever. É um negócio que foi traduzido da máquina de escrever para o computador e a fonte é a mesma. Né? É até engraçado isso. Então não gera valor nenhum, né? Nenhum dos condôminos fica feliz por receber um boleto, pelo contrário. Mas e então a gente junta essa experiência toda, Júlio, que é a realidade hoje em condomínio, né? Praticamente 100% dos condomínios, dos bancos, das administradoras, enfim, da gestão condominial passa por esse processo. Ela é antiga, pesada, arcaica e o pior é cara. O Sérgio também detalhou um pouco aí dos custos de boleto e que cada um aqui sabe bem quanto é que paga. No meu condomínio eu pago tanto, na minha empresa eu pago tanto, enfim. O boleto tem um custo, né? Tem um custo. Então, dado esse cenário que a gente olha e começa a repensar, vendo essa onda de inovação chegando, a gente olha para o mercado de condomínios, que geralmente é um mercado mais pesado, enfim, o pessoal quer o boleto impresso, talvez, enfim, tem uma série de particularidades que a gente sabe que existe, mas agora é hora de repensar. Né? E por isso que a gente está aqui. Estou vendo várias ADMs aqui que já trabalham com Quando Conta ali ao vivo. Um abração para todas e algumas que eu ainda não conheço, mas esse momento de repensar. O cenário ele é perfeito para mudança. Esse cenário que a gente acabou de citar é perfeito para disrupção. Que é o que? É um cenário antigo, com muito trabalho, retrabalho muitas vezes, né? Chega lá para o síndico, a Domichele, que vai falar: opa, tá errado essa taxa aqui. A administradora faz tudo de novo. Essa taxa aqui foi lançada errado, tá R$ 1 a mais aqui para essa unidade ou para esse bloco, volta tudo. Então tem uma margem gigante de erro, é pesado e caro. Ou seja, é ruim para todo mundo. Né? É ruim para a administradora, para o morador, para o síndico também. Quando a gente olha, né, o lançamento que vem que foi feito aí no mês passado no nosso país, que é o Pix automático, que é uma série de lançamentos que o Pix vem fazendo a cada ano, né? O Pix foi lançado em 2020 no nosso país e cada ano teve uma novidade. Né? Teve Pix saque, Pix troco, Pix crédito, Pix recorrente, que não é o Pix de condomínio ainda. A gente está falando Pix de condomínio é o Pix automático. Enfim, tem uma série de lançamentos que já foram feitos, outros que ainda vão ser, mas o tema que vem agora é esse questionamento: e agora? O que que o Pix automático muda? Foi lançado no mês passado, tem pouca gente aplicando. O que que muda na esteira, nessa esteira completa que a gente acabou de falar? Se a gente olhar no cenário positivo de adoção, né, o Pix está no dia a dia de todo mundo aqui que está junto com a gente, é um negócio normal, independente da classe social, do condomínio, do volume da transação de R$ 1 ou de 100 mil reais. O Pix já aposentou o DOC, está aposentando a TED, e agora ele acabou mirando para um ponto de aposentar o famoso ou tão, né, enfim, burocrático débito automático e talvez, ou muito provavelmente, o próprio boleto. O próprio boleto de condomínio pode acabar. Então, o tema aqui, olhando nesse prisma positivo, é: se o boleto acaba, e na nossa visão ele tende a acabar rápido, ele vai ter uma transição rápida, até porque muitos condomínios que a gente acompanha que usam Conta, usam outros bancos, etc., já pagam no Pix, né? Recebe lá o Bolepix, ele já paga no QR Code, e acontece já a primeira grande entrega de valor que também o Sérgio citou. No boleto ele tem horário para pagar. Até 9 horas da manhã, até 7 da noite, aí ele paga, ninguém sabe se pagou ou não, está lá naquela assembleia, e agora, a pessoa pagou agora, é adimplente ou inadimplente, enfim, fica nesse limbo por causa que a estrutura é antiga e inadequada para condomínio. O Pix já trouxe essa inovação. Já é realidade em grande parte dos condomínios, ainda não é a maioria, mas já é uma boa parte. A gente estima aí que 30% dos condomínios já estão aí emitindo cota de condomínio pelo Pix. Ou seja, essa pessoa já pode pagar qualquer hora do dia, né, de madrugada, de noite, na assembleia, etc., ou até final de semana. Então, a primeira facilidade já aconteceu. O ponto é que ela tem que ir todo dia, ou melhor, todo mês, tem que ir lá no e-mail, tem que ir na caixinha de correio, tem que, se alguém botou embaixo da porta dela a taxa de condomínio, a cota de condomínio para ela pagar, e tem que fazer o processo manual. O Pix automático, que foi lançado no mês passado, bem fresquinho, ele está dizendo o seguinte: o condômino vai ter a opção de dar um ok no banco dele, e aí começa uma primeira diferença, não é no banco da administradora em si ou do condomínio, é no banco dele, de ele poder aceitar essa opção de cobrança, de ser uma cobrança automática no mês a mês do condomínio. Então, se a gente olha nessa adoção, nessa curva de adoção sendo rápida,
O que vai acontecer, Júlio, Domi e Sérgio, com a emissão de boleto nas administradoras? Pode acabar. Aí eu, como dono de uma administradora, fulano, ciclano, o que eu vou fazer com esse time que está lá emitindo boleto? Aonde que ele vai poder gerar valor agora? Esse é um primeiro ponto aqui no viés do administrador. No viés do síndico e do morador é outro caminho, né? Eu não tenho mais essa atividade de pagar condomínio todo mês. Eu posso setar lá no automático. É uma despesa que eu sei que vai acontecer todo santo mês, não preciso ficar preocupado com ela. E vai setar lá e muito provável vai reduzir aquele índice de inadimplência de esquecimento, né? Tem muita gente no nosso país, que é uma quantidade bem significativa, que não paga condomínio por esquecer de pagar. Então não é falta de dinheiro, é por esquecimento. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para a pessoa que paga juros, é ruim para o síndico que está lá esperando receber no dia 10, no dia 15 e ele só vai receber lá no dia 25. Então, isso também muda para o condômino e até agora puxando outro ponto no sistema de gestão também. Pra vocês terem ideia, grande parte dos sistemas de gestão que são competentes, têm qualidade no nosso país, foram desenvolvidos a arquitetura de software lá no século passado, em 80, 90. Essa arquitetura foi feita em cima de código de boleto. Se esse código deixa de existir, o que vai fazer? Qual que é o próximo passo? Tem que fazer uma nova evolução dessa arquitetura no sistema. Então são esses entes ali, quando o Sérgio perguntou, tá, o que eu faço? Como é que, né, eu vou aplicar o Pix automático, com quem que eu devo falar? São esses três entes que têm que estar de acordo para que o Pix automático aconteça no condomínio, lá do síndico do condomínio que está pedindo. É o sistema está adequado, o banco está adequado e a administradora está adequada. É uma onda, enfim, bem nova que está chegando aí há muito pouco tempo. Boa, excelente, Rodrigo. Domi, na sua visão e com a sua experiência, como você enxerga essa adesão, tá, por parte das administradoras e dos moradores também? Você acha que essa curva de adoção ela vai ser longa ou ela já vai ser forte? Isso, o que você já está vendo também nos seus condomínios e como você está enxergando a movimentação das administradoras também? Tá certo que faz muito pouco tempo, né? Mas você já está vendo aí esses players se movimentando e tem mais, os moradores também muitas vezes pedindo para as administradoras essa possibilidade, né? Sim. Na verdade, isso já começou, né? Os boletos impressos, por exemplo, a gente não tem praticamente. Os condomínios já aboliram, né, os boletos impressos. Hoje os boletos são recebidos por e-mail, e aí o morador ele tem a opção de pagar direto ali pelo seu banco, lendo o código de barras, ele consegue efetuar o pagamento, e a gente tem o BDA também, onde as pessoas já programam o pagamento ali dos boletos, então já acontece de forma automática. E tudo isso para redução de custo, né, Júlio? Porque quanto menos papel ali, quanto menos impressão, remessa, enviada por correio principalmente, menor o custo, né? Então, eu trabalho com a Condo Conta, né? Eu tenho mais de 8 condomínios com a Condo Conta hoje. Foi uma das nossas primeiras parceiras ali de garantidora. Então, a gente tem a vantagem de não pagar o registro, por exemplo, no caso das garantidoras, a gente não paga o registro do boleto. Então, é uma redução de custo para o condomínio, né? Ter essas contas digitais, né? Condo Conta, por exemplo, a gente tem vários descontos ali que é vantagem para o morador. Então, uma despesa a menos que eu posso usar esse valor para benfeitorias dentro do condomínio, né? E agora, com o Pix, vai ser muito mais interessante, principalmente se ele puder ser programado, como o Rodrigo estava colocando aqui para a gente, né? Porque muitos moradores realmente esquecem de fazer o pagamento dos boletos. A gente tem condomínios aqui variados, né? Condomínios comerciais, residenciais, investidores, né? Então a gente implanta muito condomínio e agora tem muitos condomínios que têm investidores. Eles realmente esquecem de efetuar o pagamento desses boletos. Então, com o Pix, né, com uma coisa mais programada, eles vão conseguir efetuar esses pagamentos sem esquecer. Então, vai ser excelente. E a redução do custo para condomínios populares é o que mais interessa. Então, a gente implanta muito a Condo Conta, né, esses bancos que são digitais, justamente por conta da redução de custo também. Legal, acho que vale lembrar, então, já que você tocou no assunto, que Condo Conta também oferece o serviço de garantidora para os condomínios, né? Ou seja, é um banco digital com serviços ali adicionais também que as administradoras podem disponibilizar também para os seus condomínios, né? Sérgio, queria passar a bola para você. O que mais você pode complementar em termos assim de providências aí por parte desses players, principalmente as administradoras,
para que esse Pix aí ocorra, né, de uma forma que não seja traumática, enfim, que seja bem fluida aí nesse novo cenário? Eu costumo dizer, já virou até um certo bordão, que administrar condomínio é fácil. O problema é que tem gente dentro. Exato. O que... Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é assim, geralmente o maior desafio dos síndicos, pelo menos do que eu ouço, é lidar com as pessoas lá dentro. Né? A questão dos sistemas e a administração em si, as manutenções, se você for seguir a letra fria, está na lei, está nos manuais, está nos cursos, você vai e faz. O elemento que é variável aí dentro são as pessoas. E eu diria também que dentro dessa dificuldade de lidar com as pessoas, talvez o momento mais crítico do condomínio seja a transição. E eu estou falando de qualquer transição. Então, por exemplo, você tem uma portaria orgânica e você decidiu fazer uma portaria remota. Primeiro ponto, raramente 100% concorda. Você pode até ter 100% de aprovação, mas dificilmente 100% concorda. E aí você já tem uma galera meio jogando contra. Então você vai passar por um momento de transição, que é a gente fazia de um jeito, todo mundo já estava acostumado, estava familiarizado, se sentia confortável com aquilo, e agora ele vai fazer de outro. Até fazer essa jornada de A para B, tem toda uma curva de aprendizado, tem os erros, de saber como é que lida, se não funcionar com quem que eu falo, qual é a manha, eu ainda não baixei o aplicativo, tem que autorizar. Tem uma série de questões ligadas à transição em si. E quando você fala de mudar, por exemplo, do boleto, a gente falou aqui já, né? Tem muita gente que não está conseguindo, até hoje não conseguiu fazer a transição do boleto impresso para o boleto digital. Ainda apanha com isso. Quando você fala que não vai mais ter boleto, vai ter Pix, para mim, que estou naqueles 2 e pouco por cento dos innovators ali, daquela curva de Bell, beleza? Para mim soa como música, eu adoro isso, não tem problema nenhum, eu adoto na mesma hora. Mas muita gente, a gente mais uma vez, volta para aquela curva ali, em torno de 12,5 são os chamados early adopters, os caras que vão, não, deixa eu dar uma olhada nisso aqui e tal, vamos tentar, tem a boa vontade de fazer isso daí. Depois você chega no terceiro quartil, que é uma imensidão de pessoas que ainda vai demorar para absorver aquilo, tem uma certa má vontade de entender como é que aquela realidade, simplesmente porque ela vai exigir que você saia daquele lugar confortável de dominar um processo e ir para outro, e elas vão resistir. E passada essa fase, aí fica mais fácil. Então, o ponto que eu quero chegar aqui, assim, o X da questão, quando você vai colocar pessoas, processos e sistemas em conjunto para mudar uma realidade, é justamente focar na necessidade que essas pessoas têm e, na medida do possível, tentar antecipar isso o tanto quanto for possível. Então, por exemplo, um exemplo que inclusive virou até case de uma grande empresa de portaria remota, que eu ajudei muito eles nesse processo. Muito antes de implantar a portaria remota, e já com ela aprovada, a gente começou um processo educativo. O que é, como é que funciona, quais são as vantagens, para que as pessoas, no momento da virada da chave, elas estivessem 100%, 100% não, mas muito mais familiarizadas e confortáveis com aquela situação, facilitando a tal da virada da chave. Então, tivemos treinamentos internos, a gente criou uma série de vídeos, por exemplo, para explicar como é que aquela coisa toda funcionava, né? E outras adaptações para públicos específicos, como, por exemplo, pessoas idosas, quais as dificuldades que elas poderiam ter, tentar antecipar isso para diminuir os atritos. Porque se você não fizer isso, aquela pequena parcela de pessoas que resiste ao processo, ela tende a sabotar. Né? E aí a dificuldade, a demora na adoção é maior. Então, quando a gente está lidando com pessoas, isso vale para esse nosso assunto e qualquer outro dentro do condomínio, focar justamente nesse momento crítico de transição, tentar antecipar quais serão as necessidades dessas pessoas que estão saindo de um lugar quentinho e seguro, que é um processo conhecido. Pode ser péssimo, pode ser medíocre, pode ser horrível, mas eles conhecem, eles dominam, eles se sentem bem. Quando ele fazer essa travessia... É o costume. Estão acostumados com aquilo, né? Quando a gente tira a pessoa da situação de conforto, a gente gera ali um problema.
Né? E É, qualquer atualização, qualquer coisa nova que a gente vai fazer, vai criar esse conflito ali, né? Do costume para o novo, para o atual, né? Isso é Ah, normal acontecer. Exatamente. E só para finalizar, assim, além da gente ter que, nós como síndicos, essa parte mais do síndico mesmo, de tentar antecipar essas dúvidas e colocar isso à disposição da maneira mais fácil possível, é a questão também de você. Pô, não fugiu aqui agora. É, fugiu. Tava na olha, ponta da língua, mas aí parou e já saiu. tá, Já foi Vamos lá. o nosso amigo Atílio, o grande Atílio Borges, está aqui falando, e tem muito a ver com o que você está falando também, Sérgio. Ele disse que a grande diferença é que o boleto não era para tudo, mas o Pix é. Tá? Então, o Pix tem chance de ser mais disruptivo que o boleto. Então, tem isso, né? A gente vê, de um lado, né, para as administradoras, sim, envolve ali uma mudança de processo, mas para o consumidor, para os moradores, eles gostaram da ideia do Pix. E esse é o ponto. Então, o que a gente vai começar a ver muito são aqueles moradores que têm condomínios ali onde as administradoras ainda não disponibilizaram essa possibilidade, pressionando as administradoras para ter essa opção do Pix automático, né? exatamente. Sim, Exatamente. isso É está isso aí. acontecendo já muito. Né? O Rodrigo pode até falar para a gente, eu sempre falo com eles, pessoal, a gente precisa do Pix para fazer o pagamento, os moradores pedem muito, o Pix é fácil, né? Você entra ali, faz, é rápido para fazer, e está todo mundo acostumado. Hoje tudo é pago com Pix. Então, essa transição, como o Sérgio estava dizendo, realmente é complicada, né? Tudo que modifica complica um pouquinho ali, principalmente a vida dos idosos, né? Que não tem tanta de tecnologia e tal, mas a gente faz um mutirão no condomínio, ensina como usa, fica mais fácil. Mas as pessoas já estão utilizando o Pix para tudo, tudo a gente paga com Pix, né? Entra É. rapidinho no celular. Então, acho que essa transição do boleto para o Pix, para o consumidor, vai ser super tranquilo. O problema realmente são as administradoras, que os sistemas vão ter que ser atualizados. Eu acho que para eles vai ser um pouco mais complicado isso, porque vai mudar tudo ali dentro da administração, né? Aí, para eles, eu acho que vai ser mais complicado. Mas para o consumidor final, eu acho que vai ser bem tranquilo. Uhum. Eu vejo também muito aí no caso os moradores, né? Até para eles se sentirem mais seguros, eu acredito que em alguns casos, talvez até muitos, ele pode ficar receoso de colocar ali um pagamento automático, sendo que ele tem aquela conta ali, às vezes na ponta do lápis ali, ele fica preocupado, né? Então, Rodrigo, como que funciona nesses casos? O morador que aderiu ali a um Pix automático, ele recebe notificações antes, ele consegue cancelar esse débito da conta dele se ele precisar. Isso é importante para os síndicos que estão escutando a gente aqui também entenderem, saberem orientar os moradores. Bom, essa palavra aí é fundamental, Julio. Orientar. Isso é muito do que o Sérgio e a Domi estavam falando até agora. Então, o primeiro passo é a orientação, e aí quando o síndico, né, o próprio síndico puxa essa iniciativa de educar, muito antes do próprio começo em si, né, de acontecer o Pix automático, enfim, já é metade do caminho. Então, fiquei bem feliz que, de fato, e no final é uma onda de inovação, né? O Sérgio falou de portaria remota, tem o Pix, tem o mercado autônomo, tem a energia solar, tem, enfim, N fontes de novidade acontecendo a todo momento. Então, quando a gente puxa essa orientação e desenha ela, né, vai lá, exemplifica, faz vídeo, faz, enfim, toma essa iniciativa, a partir do líder do condomínio, que é o síndico, já é meio caminho andado e já é um excelente passo. Falando do Pix, Julio, então, além de orientar, o que que é o ponto do Pix? Hoje, a realidade do condomínio, ele está lá esperando o boleto, né, no e-mail ou físico ali na caixa de correio no próprio condomínio. Fiquei feliz também que a Domi falou, né, que grande parte dos condomínios dela, tanto com Condoconta, enfim, as outras centenas de condomínios já estão indo para 100% de online. Domi, estamos trabalhando muito para que essa realidade seja no Brasil inteiro. Tá? Incrível que Tô. pareça, ainda tem síndicos que ficam um pouco com medo, né, ou com receio por causa de dois, três moradores ou cinco que querem, exigem aquele boleto físico por algum motivo. E aí ele fica não querendo se incomodar, ele fala, não, pô, eu vou mandar físico para todo mundo porque tem dois, três lá que querem e eles vão me incomodar se eu não mandar.
Então, cultura pura, acho que isso é um recado importante para dar aqui. Ainda tem muito condomínio lá, não é nem ano passado, tá 10 anos atrás, né, mandando boleto físico, que é ruim para todo mundo. É ruim para o síndico, e, enfim, a logística é desnecessária, fora a poluição com papel e por aí. Então, fiquei bem feliz que a Domi falou, e a Domi tem sido uma grande referência para a gente em São Paulo, já campando em 8 condomínios e construindo muito junto com a gente. Do Pix, o passo é bem semelhante com outras plataformas de pagamento que também já está quase aí todo mundo habituado no dia a dia. Né? Um streaming de vídeo, um filme, né? Uma plataforma de assistir filmes, plataforma de música e por aí vai. Como é que é a tendência, né, de ser essa operação, dado que pode ser criado vários protocolos na administradora ou no banco, enfim, de acesso ao Pix automático e de informação do condômino? Na prática, né, começando ali pela origem do negócio, a administradora vai lançar, é claro, né, os valores do condomínio. A gente falou lá no começo da live, ela vai imputar lá o síndico e ela fizeram a previsão orçamentária, o pessoal aprovou a previsão orçamentária, vai imputar esses dados e inserir num sistema de gestão de condomínio. E ali, ela tendo conexão com o banco, e por isso que a gente falou dos três entes, né, administradora, banco e sistema. Os três têm que estar aptos para usar a funcionalidade do Pix automático. Não adianta nada um síndico ou um condômino pedirem para a administradora e ela ter um banco que não está ali apto, ou um sistema que não está apto. Então, esse é o ponto de partida. Um pode travar o outro. Então, dado que os três aqui estão aptos, a administradora está lá, já se movimentando para fazer Pix automático, o banco que ela usa já tem, enfim, um script pronto para condomínio, né? Melhor ainda, tem esse fluxo para condomínio, e o sistema que ela usa também já está adaptado para usar Pix automático, emitindo ou não boleto, né? Ele consegue já fazer essa operação. Ela vai inserir esses dados no sistema e disparar aquela ordem de cobrança, ok? Então, fluxo normal, em vez de ser um boleto, vai ser uma ordem de cobrança. Lá para o condômino, ele pode ser informado por vários canais, aí vai no fluxo que eu falei, a administradora pode criar fluxo inteligente de fazer pelo WhatsApp, de fazer por SMS e por aí vai. Mas lá no banco do condômino, ou seja, no banco da pessoa física, ou se o proprietário for um CNPJ, né, no banco do CNPJ, vai chegar um aviso dizendo que a administradora ou o condomínio X lançou um Pix automático, lançou uma cobrança para mim de R$ 300, de R$ 800, de R$ 1.000, que é aquela cobrança de condomínio, eu vou reconhecer ela, a administradora tal ou o condomínio tal, eu posso ali aceitar ou não. Então sempre vai depender do aceite do condomínio. Então, o pessoal não precisa ficar com medo que vai ser um negócio automático que vai entrar na minha conta e vai tirar dinheiro da minha conta sem eu saber. Não é isso que vai acontecer. Vai entrar lá, uma ordem de cobrança, o condomínio vai dar ok naquela ordem. A partir do momento que ele deu ok, ali está configurado que todos os próximos meses, naquele vencimento e numa base de valor, aí cada, de novo, volta para o fluxo. Cada administrador e condomínio podem setar um valor máximo, um valor mínimo. Geralmente o valor varia, né, por causa de água e gás, etc. Então não precisa ser sempre o mesmo valor lá, R$ 1.000. Pode vir 1.050, pode vir 990 e por aí vai. Mas é importante por segurança setar um valor máximo e um valor mínimo lá na configuração dentro da administradora e do banco. Com isso, o condomínio tem essa base de segurança, né, do máximo e do mínimo, ele sabe, né, geralmente quanto que varia o condomínio dele, ele já pré-autoriza e todo mês, dali para frente que ele deu uma autorização, ele passa só a acompanhar. Então ele sabe que na conta dele, pessoa física, nos N bancos que eles usam, e hoje grande parte dos condôminos aí, grande maioria já usa banco 100% digital, é uma experiência muito fácil de ver que o Pix automático está lançado e tal, é super simples. Ele vai acompanhar que todo dia 10 vai ter aquele débito na conta dele. Esse é o caminho feliz. O pessoal vai lá, deu ok, depois ali para frente eu vou só acompanhando se o que foi lançado naquele mês está correto e eu vou deixar acontecer. Não preciso mais entrar no e-mail, não preciso mais pagar a conta, não preciso mais copiar e colar. Ele vai acontecer normalmente. Se eu quiser interromper o processo, até o dia do vencimento eu posso. Então chegou lá uma cobrança, no primeiro mês deu tudo certo, no outro mês veio uma cobrança que eu não concordo por algum motivo. Eu quero ver o que está descrito naquela fatura, eu quero falar com o síndico, quero falar com a administradora, enfim, eu posso suspender aquela cobrança. Então o controle está na mão do condômino também. Ele consegue suspender essa cobrança e tal. Então é super simples, né? Não tem segredo. É bem parecido com quem já usa débito automático, mas é uma infraestrutura mais atualizada. Tá? Então no final do dia tem essa esteira super simples de atuação entre o banco que o condomínio usa, o banco que o condomínio usa, um gerando informação para o outro, e no final do dia, quando o condomínio der esse ok, o que acontece na prática é um débito na conta. Vai ser debitado aquele valor do condomínio dele. Esse é o caminho feliz.
No caminho que pode acontecer coisas diferentes, por exemplo, eu condômino, como eu falei, eu posso suspender se eu não concordar. Então, até o vencimento eu posso suspender, é normal. Se eu não tiver saldo na conta, né, o banco vai tentar puxar ali um débito e não tem saldo na conta, o pagamento não vai ser feito. É o que vai retornar para a administradora e aquele Pix, que seria automático, ele está inadimplente. Então, ela vai receber esse retorno. E aí, melhor do que um boleto, né, que ela só receberia no outro dia, ou se for numa sexta-feira, só receberia lá na segunda-feira o retorno, ela vai receber isso de forma instantânea. Rodrigo, você Virou a noite. Oi? ponto. Se o morador tiver limite no cheque especial ali, o débito é feito. Ou não, você sabe em relação a isso? Júlio, isso depende muito do fluxo daquele banco, É da da pessoa. né? É. Exatamente. O que que ela autorizou, o que que ela não autorizou. Aí vai variar muito de banco a banco. Tem banco que já está fazendo o Pix crédito, é bastante. Então, mesmo a pessoa não tendo limite, a pessoa pode pré-autorizar dizendo que até X mil reais o banco pode conceder esse crédito para ela, mesmo se não tiver dinheiro na conta. Então, depende aí muito do banco que a pessoa utiliza. E o que é legal, pegando um ponto só para complementar o final, quando a gente fala de banco digital, um pouco do que a Domi falou também, hoje a gente nem chama mais do conta de banco digital. A gente chama de banco condominial, pra vocês terem ideia. Por que isso? Hoje todo banco já é digital, né? Não existe banco que não é digital. O Itaú é digital, o Bradesco é digital, todo mundo é digital porque, enfim, a infraestrutura, a segurança e essas transações que a gente está falando aqui, por exemplo, Pix, é 100% digital. Então, é legal avaliar isso e entender muito bem qual que é o banco que tem o fit com o condomínio. Qual que é o banco que vai ter o fluxo mais aderente a uma emissão de cota condominial, para a característica da cota condominial. Porque a gente sabe que tem X características, né? Tem lá fundo de reserva, tem água, gás, etc. E tem esses três entes sempre em volta dela, né? O condomínio em si, a administradora e o sistema. Então, a dica que a gente pode dar é isso. Escolha um banco que é mais perfeito o perfeito para o seu condomínio. Independente Exato. se a gente fala nesse negócio digital ou não, o dinheiro não vai estar lá porque o banco é digital e não tem cofre. Hoje todo banco é digital e todos eles seguem a Total. mesma regra perante o Banco Central, que é, enfim, é uma instituição que no nosso país é referência. Então, eu ia até comentar sobre isso, sobre o banco do condomínio, né? O condomínio ele tem particularidades que os bancos, né, comuns, eles desconhecem essas particularidades. Então, por exemplo, o morador ele paga o Pix hoje porque tem uma assembleia daqui 2 dias e ele precisa dar baixa nesse boleto, ele quer participar da assembleia. Então, pagando como Pix, ele consegue dar baixa mais rápido nisso, e sendo um banco de condomínios, ele entende a necessidade que esse morador tem de participar. Então, a baixa é mais rápida também, né, Rodrigo? Quando paga através do Pix, a gente Exato. consegue uma baixa mais rápida para que esse morador consiga participar ali da assembleia também, né? Então, facilita para a gente quando é um banco especializado ali em condomínios. Uhum. Exato, exato. Só uma dúvida, Domi e Sérgio, para ver a opinião de vocês. Quando tem esses condôminos, né, ou pega lá um condomínio que vocês estão entrando, enfim, começando a gestão naquele empreendimento, geralmente já é um empreendimento que já existe 5, 10 anos, é um pouco mais complexo. E vocês pegam essa situação de condôminos que às vezes tentam travar ou segurar a mudança, né? De mesmo sendo orientado, explicado e tal, é aquele condômino que vai falar, eu quero receber físico mesmo e se vira, né? Vocês são síndicos aí, vocês têm que me atender porque eu sou condômino. Como é que vocês reagem a essa situação? O que que vocês sugerem para síndicos que às vezes enfrentam esse embate, né, de uma onda já acontecendo, mas por causa da minoria, e que geralmente é uma minoria que pode estar presente na Assembleia, enfim, ou em grupos de WhatsApp, vai estar lá querendo boleto físico, vai estar lá, enfim, querendo remar para o outro lado. Rodrigo, eu lhe agradeço por essa pergunta. Oh, desculpe, ladies first. Fala sério, depois eu falo aqui. Eu lhe agradeço pela pergunta, porque é o que eu tinha esquecido. Naquela hora Legal. que eu esqueci, foi exatamente isso daí. Como é que você induz a mudança? Como é que você conduz as pessoas que são resistentes à mudança a abraçarem uma nova realidade? Uma das estratégias é simples assim, de você, após aprovação, discussão, etc., você abrir a nova porta e fechar a antiga. Ou seja, eu não vejo muito, com o avanço do pagamento em Pix, da gente começar a oferecer
Olha, se você quiser, você paga por Pix, ou então você paga por boleto, ou então você paga com dinheiro, ou então você paga com cartão. Eu não vejo muito isso funcionando muito bem. Você aumenta tanto a complexidade da gestão dos pagamentos que pode dar problema. Então, A gente nem falou em recebimento em dinheiro aqui, né? E ainda já tem casos disso, infelizmente. É, rapaz, ontem eu recebi uma nota de R$ 10, eu cheguei a estranhar há muito tempo. Eu nem cartão mais eu uso, é só celular, mas enfim, a ah, coisa está andando muito rápido. Então, o que acontece? Eu acho que uma das principais questões para promover essa mudança junto às pessoas mais resistentes é aprovar tudo direitinho, não deixar furo nesse processo de aprovação, né? Depois passar por essa fase de educação, que para mim é absolutamente essencial, e como eu venho da sala de aula também, eu utilizo muito essa questão de educar o usuário o máximo possível para que essas pessoas se sintam confortáveis de avançar para essa nova realidade. E quando chegar, assim, mais uma coisa, avisar a partir do dia tal, o processo que era A vira B, conforme temos conversado esse tempo todo aqui. E no momento dessa virada, realmente fechar a porta antiga e abrir a nova. E isso vai gerar alguns atritos, porque algumas pessoas ainda vão se morder, vão se bater, não vão entender direito, vão ficar aborrecidos porque não estão conseguindo, tão fácil quanto conseguiam, mas é muito importante que isso é que promove a mudança. A gente viu isso de uma forma muito clara durante a pandemia. Aquelas pessoas que durante a pandemia tinham a verdadeira ojeriza ao digital, elas tiveram que ceder, não teve opção. Quem não fazia transação por banco pelo meio digital teve que fazer, porque não podia sair de casa. Quem não comprava nada online passou a comprar. Quem não fazia Assembleia reunião virtual. online, assembleia virtual, reunião, elas foram forçadas, sem o qual simplesmente não andaria. Então, você vê, a gente deu um salto digital na adoção de ferramentas digitais por essas pessoas mais resistentes. A gente deu um salto aí na adoção dessas ferramentas, que é estimado aí pelos especialistas em coisa de 5 anos. As pessoas levariam 5 anos para ter o grau de digitalização, de utilização de ferramentas online, e por conta da pandemia elas avançaram. Então, a gente dentro do condomínio é um pouco pandemia nesse aspecto. Nós, como síndicos, dizer, olha, essa porta aqui acabou. Ela está fechada, não vai mais abrir. Agora é essa nova, né? Com todas as informações e as ajudas que puderem ser Bom, oferecidas. bom. O que você acha, Domi? Vocês aí na Advanced, Eu como que penso vocês lidam com isso? diferente. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o síndico ele está ali para facilitar a vida do condomínio, né? Então o síndico ele precisa fazer o máximo que ele puder para deixar a vida do condomínio mais confortável. Então, se eu tenho ali um ou dois moradores, né, que não conseguem fazer por Pix ou não tem conhecimento, a gente faz o boleto impresso, ele paga por aquele boleto e efetua o pagamento da forma que ele conseguir, até ele se adaptar à nova forma ali que a gente está levando, né, que foi aprovado e etc. Mas a gente não força a princípio. Então, eu tenho ainda alguns moradores que recebem boleto impresso. Eu imprimo, inclusive, no condomínio, eu tenho condomínios grandes, enormes, que têm administração interna, então eu imprimo, inclusive, no condomínio para essas pessoas que não têm conhecimento. Então, a gente facilita o máximo que puder a vida desses moradores. E vai caminhando ali para a transição, né, para que eles consigam fazer com o Pix ou com qualquer outra forma de pagamento. Boa. Tem um ponto aqui que eu queria Boa. entender um pouco mais com você, Rodrigo, que é o seguinte: falando de um outro meio de pagamento aqui, que é o cartão de crédito, tá? Que também, lógico, é muito utilizado, né? Cada vez mais também, mas o cartão de crédito agora tem um concorrente que é o Pix, né? As bandeiras de cartão de crédito, acho que tem que olhar para isso também, né? E a gente sabe que pagamento de condomínio via cartão de crédito é uma coisa que nunca emplacou, porque, né, as empresas, as bandeiras ali têm ali, cobram ali uma taxa, enfim, a coisa nunca andou assim para valer e não se consolidou, né? Como que você enxerga isso? Você vê algum movimento por parte das empresas de cartão de crédito ou alguma evolução assim para também ser um meio de pagamento? Até porque as pessoas querem, né, acumular milhas, tal, e enfim, tem essa força ainda do cartão de Bom. crédito. Júlio, chegamos num ponto super importante aqui da live.
A pergunta é boa. A pergunta é bem boa. Na nossa visão de conta, desde o início, a gente sempre entendeu, e por várias pesquisas que a gente faz dentro de casa, por algumas pesquisas que a gente já viu do Síndico Net, que também é bem famosa e cobre muito essa. O que é a Uhum. visão do condômino? O que é a visão do síndico? A visão da administradora? Sempre o top um que vem das críticas ou reclamações dos condôminos é a forma de pagamento. Sempre. Depois vem aquele o tradicional, né, barulho, os famosos 5 Cs, né, do Síndico Net, de Sim. condomínio, né? Hum. Cano, carro, cachorro, criança e cobrança. No começo do Quando Conta, a gente escolheu resolver um, né? Cobrança, tá aqui. Ah, então tem uma série de coisas, mas o primeiro sempre são ali pagamentos, forma de pagamento e segunda via, que não é fácil, e paguei juros, eu É. estou reclamando dos juros, enfim, é sempre em volta desse negócio chamado pagamento e do dinheiro. E um ponto Então, a interessante, gente, é impressionante como os moradores buscam por essa segunda via. É incrível, né? é incrível. Na É, administradora de condomínio, quando vai para o top 3 dela, é, os três primeiros maiores chamados ali no time de suporte e atendimento é a exato. segunda via e Uhum. CND, né? São os dois primeiros. Né? O terceiro ali geralmente é aquela troca, a famosa troca de cadastro, né? O aluguel, a venda, o pessoal entrou, o pessoal saiu, e aí Uhum. a pessoa está morando há 6 meses naquele empreendimento, mas recebe o boleto no nome do antigo proprietário, porque ela não mudou durante 6 meses, enfim, isso a gente já sabe como é que funciona. Esse é o terceiro, mas os dois primeiros é clássico, né? A segunda via e a CND. Então, essa infraestrutura que a gente falou lá no começo está errada, está antiga, está cara, ela não é adequada para condomínio. Então, a gente tem uma convicção muito grande que o Pix automático vai ser uma das formas que vai virar um padrão de pagamento recorrente de condomínio. E o que que essa convicção nos traz? Se a gente pensar com a cabeça do condômino, né? Eu sou um condômino, eu moro em condomínio, o que que eu quero? Eu quero pagar melhor, quero pagar mais rápido e pagar menos. Se der para pagar menos, melhor ainda. Então, o que que é pagar melhor? É ganhar benefício. Se eu pagar em dia, o que que eu ganho se eu pagar em dia? Enfim, hoje isso não existe. O condomínio não tem muito esse incentivo, é uma obrigação, óbvio que ele tem que ser, mas ele não tem ali um incentivo muitas vezes. Pagar rápido. A gente acabou de falar várias formas de pagar rápido. O Pix automático é uma delas, de botar no automático e só ficar ali auditando sem mais ter que entrar no e-mail ou tal. E pagar menos. Se a gente conseguir resolver isso, como é que a gente consegue reduzir o custo de condomínio? Que geralmente essa é uma atribuição do síndico, né? Como é que ele consegue otimizar, enfim, melhorar a vida das pessoas, tentando ainda reduzir um pouco do custo de condomínio, é a gestão de excelência. Então, se a gente consegue, através do meio de pagamento, juntar esses três, é sempre o melhor mundo. O cartão de crédito, que é a pergunta que tu me fez, ele vem muito em direção com o primeiro ponto, que é pagar melhor. E aí ele tem benefícios que avançam além do Pix. A pessoa ganha milhas, ganha pontos, né? Cada um tem o seu cartão de crédito aí, isso é outro ponto que os próprios bancos digitais, aí, desde 2015, aumentaram muito a bancarização no Brasil, né? De quem não tinha acesso a um cartão, ou quem não tinha limite no cartão de crédito, um limite ali que seja aceitável. Agora tem, né? Tá muito difundido, enfim, é um negócio muito comum ter cartão de crédito e de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é limite. E vários desses cartões, a maioria deles, dá muito benefício. Né? Dá milhas, dá sala VIP, dá brinde, dá restaurante, dá, enfim, um monte de coisa, cashback, investback, tem uma série de coisas aqui que a pessoa ganha. Então, quando a gente olha para o cartão de crédito que ainda não emplacou em condomínio e a gente está trabalhando em prol disso, e não emplacou por vários motivos, já vou entrar neles. Aí os condôminos vão começar a ter essa visão do, ok, eu posso pagar também na recorrência no cartão de crédito e pagar melhor, ou seja, eu tenho benefício se eu voltar na recorrência. Além de pagar os meus R$ 1.000 de condomínio que eu sou obrigado a pagar, é uma certeza, eu vou ter que pagar, eu vou ganhar mais X mil milhas todo mês para um dia eu acumular e poder viajar de graça. De graça, por causa que eu paguei condomínio em dia, por exemplo. Então, o cartão de crédito, na nossa visão, ele é um bom concorrente para o Pix automático, mas eles tendem a conviver juntos numa boa disputa por quem que vai entregar a melhor experiência para o condômino. O Pix ainda não tem benefícios diretos, né, atrelados, ele é mais a forma instantânea de pagamento, rápido e fácil e tal. O Uhum. cartão de crédito também é rápido e fácil e tem benefícios. Então ele ainda está na frente do Pix, por enquanto. Aí o ponto que tu me perguntou, tá, mas nunca emplacou. Aí de fato nunca emplacou. Visa, Master, etc., nunca emplacaram nos condomínios pela modelagem financeira, geralmente. Tanto que hoje menos de 1% dos condomínios pagam no cartão de crédito, e ainda paga caro por isso. O que que é essa modelagem financeira? Não adianta, né? Poucos síndicos, ou talvez nenhum síndico, vai botar lá recebimento no cartão de crédito se o condomínio vai pagar hoje, aquele síndico, o condomínio só vai receber o dinheiro daqui a 30 dias. Aí o síndico vai falar, olha, não consigo, não funciona. Aí se todo mundo aderir a essa modalidade, acabou, não tem o que fazer, não vão pagar salário esse mês. Fora a taxa do cartão. Então,
fora a taxa do cartão. Isso aí pode ser R$ 3, R$ 4, R$ 5 e por aí vai. Até R$ 10 a gente já viu vários condôminos pagando. E alguns condôminos preferem pagar mesmo a taxa. Eles olham, olha, eu vou pagar R$ 5 a mais, vou pagar R$ 10 a mais, mas meu condomínio é R$ 3.000, eu vou ganhar milhas em cima de R$ 3.000. Então ele faz a conta dele e ele paga. Mas ainda é minoria. Por que Também que é tem a minoria? data do cartão. A data do cartão também. O limite também, né? Exato. Também tem mais o Exato, que limite do cartão. facilita ali o pagamento, né? Então eu não tenho que Exato. pagar dia 10. Eu vou pagar pelo cartão, meu cartão vem só dia 25. Então eu vou pagar só dia 25 ali esse Ele valor. ganha, já ganha tempo para pagar. Então, o cartão tem uma série de benefícios que quando a gente faz a pesquisa, e a gente tem aí perguntado bastante sobre isso, vários condôminos citam o que a Domi falou. Olha, eu pagaria até um pouco mais caro para ter benefício e poder pagar um pouco mais para frente. Né? Que no final a fatura do meu cartão vence lá dia 25, por exemplo. Então, eu não preciso pagar dia 10, preciso pagar dia 15. Então, Uhum. ele ainda é pouco penetrado, Júlio, porque nunca foi feito algo para condomínio. Sempre foi É. disponibilizado, as bandeiras disponibilizavam, ó, tá aqui o cartão, quem quiser pagar, quer usar, usa, é tanto de dinheiro e aí se virem para receber depois de 30 dias. Uhum. Aqui no Pondo Conta, a gente está começando a estudar muito de perto como que a gente faz essa modelagem de botar o condomínio no automático, que é justamente a provocação que a gente começou o nosso papo. É como que a gente une, né, essa linha do Pix automático e essa linha do cartão de crédito e dá essa opção para o condômino aceitar ela e usar, aderir à recorrência e, ao mesmo tempo, o condomínio receber o dinheiro no dia do vencimento. Ou seja, o cartão passou, eu, o condomínio, já recebi o dinheiro, não precisa aguardar 30 dias para isso. Essa modelagem financeira que a gente está trabalhando muito para logo, quem sabe, ter alguma novidade aqui que vai acelerar essa transformação no mercado. O ponto principal é, o Pix já está aí. Já está aí para ser usado. Enfim, a gente ainda vai lançar ele nacionalmente, a gente não lançou ainda num ambiente nacional, mas a gente confia muito porque a gente tem falado com as administradoras e com os síndicos. A gente sabe que todo mundo quer, e como a Domi falou, vários condôminos já estão ligados no Pix, já estão pedindo, ah, eu já vi aqui o Pix automático, eu quero usar mês que vem já. Então, e quando a gente para olhar, opa, a administradora vai ter que saber se readequar esse processo, e potencialmente o boleto pode não existir mais. E aquela atividade, aquele time, né, a gente sabe que é um time considerável nas administradoras que faz lá o boletim todo mês. Aquele time pode ser alocado para gerar mais valor em alguma outra frente, do que simplesmente cuidar da operação de um boleto apertar aqui e chegar lá na porta do morador. Então, novos capítulos aí em frente. Um Pix automático, um cartão de crédito, mas o melhor é que é a vida no automático, no que não gera valor para poder dar tempo e qualidade de vida para a família, enfim, para o que gera valor daqui para frente. Exatamente, tá certíssimo. Olha, eu tô vendo aqui o Eduardo Caracic, da Cobrança Êxito, que é um nosso amigo aí também, o Eduardo. Temos que nos adaptar em todos os meios. E para a gente fechar aqui a nossa live, acho que é muito disso, né, que você falou, Rodrigo. Você até lançou essa frase, né? Será que vai ser a morte dos boletos, né? Essa é a grande pergunta e acho que, assim, de certa forma, está até um pouco não super fácil de responder, mas, pô, já dá para entender, né, que é o início, talvez, de uma morte, então, dos boletos. Vamos ver Exato. quanto tempo isso vai durar ou não, né? Bom, para a gente fechar aqui, Domi, eu queria passar a bola para você aí, para as suas considerações finais. Aí depois Serjão e o Rodrigo fecha aqui com a gente, então. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui participando da live. É um assunto muito interessante. Como eu falei, os moradores pedem muito, principalmente cartão de crédito, né? Todo mundo quer pagar com cartão de crédito para pagar um pouquinho mais tarde, né? Não ter que pagar no dia 10 exatamente. Então, os bancos aí vão ter que se virar para trazer esse cartão de crédito para a gente pagar, porque vai ser, assim, aí sim vai ter uma virada muito interessante, que todo mundo vai pagar com cartão de crédito, vai ser super legal. O Pix já está aí, né? Muita gente já está usando o Pix para fazer todos os seus pagamentos, então acho que vai ser bem fácil. E estamos abertos para receber essas novidades, que eu acho que os condomínios vão se adaptar rápido e vai ser muito bom para que os pagamentos sejam feitos aí em dia. Boa, legal, Domi. Você, Serjão. Gente, eu queria primeiro agradecer aí por vocês nos brindarem com o único bem que não é renovável, que é o tempo de vocês. Espero que essa nossa troca aqui tenha sido produtiva, que tenha agregado, despertado questionamentos, né? Isso eu acho bem importante, é que faz a gente evoluir. E eu queria usar o resto do meu tempo, na verdade, para fazer uma pergunta para o Rodrigo, que me surgiu aqui durante essa última explicação que você deu.
Se o pagamento por cartão de crédito crescer, digamos uma situação hipotética, que um condomínio, 100% dos pagamentos sejam feitos com cartão de crédito, partindo do pressuposto que o recebimento é garantido pelo cartão de crédito, Eu acho até que eu que já sei onde é que tu ponto... vai chegar, hein? Eu acho que eu já sei onde é que tu vai chegar. Quer que eu pergunte ou eu paro por aqui? Vai que é tua. Se isso avançar, como é que isso concorre com as garantidoras? Na veia. Na veia. A gente tem pensado bastante nisso, Sérgio, e sendo bem sincero, em conversas, inclusive, com a própria Master, a própria Visa. A Domi falou lá, usa a receita garantida do Condo Conta. O Condo Conta tem isso como um produto central, na garantia da receita do condomínio, Sim, que geralmente é procurada por condomínios que têm um índice um pouco maior de atraso, né, de inadimplência, para botar essa ordem financeira previsível dali para frente no condomínio. Isso é receita garantida. É saber que vai receber lá os R$ 100.000 no mês que vem e dali para frente todo mês. É, sendo bem sincero, a gente tem uma convicção de que o condômino tem que ter a melhor experiência possível para pagar. E essa é a maioria do nosso país, ainda bem. A minoria não paga. E geralmente a gente fala tanto de inadimplência, né? Inadimplência, 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 receita garantida, garantia. Legal, o desafio existe. E tem remédio para ele e ele vai continuar existindo, é, não tem dúvida. Mas é nosso dever, né, transformando o mercado e construindo, na nossa visão, um novo mundo de condomínios. E é isso que nos deixa muito felizes. Eu acho que essa é a nossa grande missão, construir um novo mundo de condomínio. Um dos pilares dele é ter uma boa experiência de pagamento. Então, perfeito. se a gente conseguir fazer uma boa estrutura para quem paga condomínio em dia e que sempre pagou e está lá pagando em dia e tal, e melhorar a experiência dessa pessoa, que é a grande maioria do país, mais de 80% do nosso país paga condomínio em dia, ali a nossa missão está cumprida. A gente está levando a experiência da uma grande maioria de quem paga e está lá contribuindo como tem que contribuir. Então, a gente tem que dar espaço. Tem duas opções sempre, como tu perguntou, pô, e aí, pode acabar, pode reduzir a inadimplência? Talvez reduza sim. Mas eu prefiro, e o Quando Conta, como um todo, prefere que a gente faça isso e talvez mate o nosso próprio produto para dar uma experiência muito melhor para quem de fato quer pagar condomínio, quer pagar em dia, quer pagar melhor. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a nossa convicção. Perfeito. Boa. Excelente resposta, Rodrigo. Para a gente fechar, olha, eu queria só falar, o pessoal realmente gostou bastante aqui do nosso papo. Estou vendo aqui o Atílio falando show do Síndico Net. Aqui a Valéria falando, olha, que saudade eu estava de um bate-papo rico assim, gratidão, parabéns. E aí eu vou te fazer uma pergunta que a Gabriela fez também, Rodrigo. E para fechar, conta para a gente também, de uma forma breve, o que no final de contas a Condoconta faz? Assim, a gente já falou aqui, né? É um banco, não é mais um banco digital, porque todos os bancos são digitais hoje em dia, mas é um banco focado em condomínios, né? Tem o serviço de garantidora. Mas antes responde aqui que a Gabriela ela perguntou se a garantidora atende também associações de moradores, tá? E aí depois você dá esse overview do Condoconta para gente. Boa, boa, excelente. Estou vendo os comentários aqui, Júlio, também. Sensacional. Bem feliz de a gente ter agregado um bom valor aí nesse café pós-almoço de quem já almoçou, ou nesse almoço um pouco mais tarde de quem vai almoçar ainda. Então, eu já almocei, para mim é o cafezinho pós-almoço aqui ainda. Pós-almoço. É, é, é. Então, sim, atende, tá? Tem várias associações de condomínio que usam receita garantida. Depende muito do formato que ela está constituída, tá? Do volume, do tamanho dela e do formato que ela está constituída. Então, sempre isso é analisado pelo Condo Conta. A gente tem vários clientes que são associações, tá? Que não necessariamente é um condomínio ali, edilício em si. É uma associação, é um loteamento, etc. Então, pode entrar em contato com o nosso time, que a gente tem uma linha bem grande de clientes nesse estilo. E, Júlio, te respondendo, o Condo Conta é o banco dos condomínios. Então, e esse é o nosso nome, né? Condo Conta, é a conta do condomínio. É por isso que a gente criou, de fato, o Condo Conta alguns anos atrás, para ser o coração financeiro do mundo condominial. Então, a gente sabe que o mundo de condomínios, aqui a gente falou há algum tempo, a Domi falou bastante, o Serjão, tu, de que o mundo de condomínios foi esquecido, né? Por muito tempo nesse sistema financeiro antigo, lá naquela zona cinzenta, sendo tratado como um remendo de conta PJ. E ficou muito tempo assim, mais de 100 anos assim. Uhum. Então, quando a conta veio de fato para criar uma nova etapa,
né? Criar um novo mundo de condomínios dali para frente, de fato, um coração que pertence a ele, que entenda todos os elos do nosso ecossistema. É um ecossistema que é bem completo entre o síndico, o conselho, o condomínio, os moradores, a administradora, o sistema de gestão, enfim, os fornecedores em volta desse condomínio. Então é um ecossistema completo e também complexo, né? Envolve a gente, envolve as pessoas. Então, e está lá dentro o nosso maior patrimônio. Geralmente, na nossa na vida humana, aí, pessoal, a maior aquisição que a gente faz é um imóvel, né, em termos financeiros. É um imóvel. Seja comprando, até talvez alugando, aí financeiramente falando e emocionalmente falando. Então é o principal bem da nossa vida. E dentro dele está geralmente as pessoas que a gente mais ama, né? Nossa família, nosso pet, nosso carro, nossa bike. Então olha o nível de importância que tem isso, né, na nossa vida. Às vezes a gente bota no automático ou briga por qualquer coisa, mas ali está o centro da nossa vida, onde a gente dorme, onde a gente acorda. Então por isso que o Quando Conta foi criado para ser o banco do ecossistema condominial e de fato conseguir construir o coração financeiro dos condomínios. A gente está bem feliz, tá? Nos últimos meses, ou melhor, dias, a gente ultrapassou 12.500 condomínios no Brasil. Então, no começo da live, tu falou 11 mil, né, Né? e pouco. Isso, a gente já está agora fechando julho, e é um prazer fechar julho junto com vocês também nos últimos minutos de julho, para fechar o mês, Boa. com mais de 12.500 clientes, tá, no Brasil inteiro. Condomínios de tudo quanto é tipo, porte, pequeno, grande, residencial, comercial, etc. Então, é um volume de fato bem relevante e ultrapassando agora 650 administradoras que usam Quando Conta. Então, esses 12.500 condomínios, 90% dele está dentro e está sendo gerido por essas 650 administradoras pelo Brasil inteiro que usam Quando Conta também como seu banco. Então, uma parte bem pequena deles é a autogestão, né? São aqueles síndicos que fazem geralmente uma administração própria, ou porque o condomínio é muito pequeno e familiar e tal, ou porque é muito grande, e aí está lá uma administração local. Mas a gente sabe que grande parte do nosso Brasil é, né, administrado por uma administradora, enfim, e é ali que é o grande parceiro do Quando Conta. Então, esse é um pouco da atualização do que a gente tem feito. A gente tem ficado bem feliz, a gente está correndo aí forte atrás de uma meta de atingir novos 1.000 condomínios por mês. Esse é o nosso fluxo de crescimento, que a gente tem chegado bem próximo dele, por isso o crescimento rápido, né, de 11 mil, 12 mil. Enfim, a gente tem muita vontade de acelerar a construção desse coração financeiro. E o que nos deixa feliz é estar construindo junto com quem consegue levantar a cabeça e ver que o nosso mercado merece muito mais. É ver que o nosso ecossistema merece muito mais e a gente ainda está no primeiro minuto do primeiro tempo lá falando de coisas às vezes básicas. Do boleto impresso, do XYZ, da Assembleia Virtual. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa já passou nesse tempo, desde a da pandemia também. Mas é aqui, né, nesse fórum, onde aí, pegando um pouco do que o Sérgio falou de early adopters, é a minoria que faz o barulho, que transforma, que constrói. E a gente está aqui numa minoria que com certeza logo vai impactar todo o mercado e vai transformar todo o mercado. Então é nessa construção que a gente fica muito feliz de poder falar e declarar que juntos aqui a gente está construindo um novo mundo de condomínios. Então, estamos no começo, tem muita coisa para ser feita. Vamos para cima. Boa, muito bom. É muito legal, assim, né? Ver histórias assim como a sua, como do Quando Conta. Não é à toa que o Quando Conta está muito próximo do Síndico Net como um parceiro, né? Cada vez mais. Eu até então sou um pouco suspeito aí para falar, mas realmente acho muito. É bonito de ver, assim, né? Essa história que vocês estão construindo e transformando, ajudando a transformar para melhor aí o nosso mercado como um todo. Para a gente fechar, voltando, o Cotei Bem, né, é o patrocinador dessa live. O Cotei Bem é a plataforma de cotações, o marketplace do SíndicoNet. Quando Conta está lá, inclusive eu chequei antes da live aqui. Quando Conta é a garantidora mais bem avaliada e com mais comentários ali no Cotei Bem, na categoria de garantidora e de bancos digitais também. Então, vocês síndicos, administradores que fazem cotações, o Cotei Bem é uma plataforma que também tem essa proposta de gerar mais produtividade e mais agilidade para todos vocês em processos complexos, como são essas cotações também com os fornecedores, tá bom? Bom, obrigado a todo mundo que assistiu a gente aqui. Um ponto que eu lembrei agora também, falando das administradoras que o Rodrigo comentou, as administradoras vêm ganhando cada vez mais importância na gestão condominial, mas, por outro lado, a gente vem percebendo que elas estão sendo pouco valorizadas. Então, provavelmente, eu acredito que a próxima live, se não for a próxima ou a seguinte,
a gente vai falar sobre esse paradoxo que as administradoras estão vivendo, ou seja, esse crescente ganho de importância numa gestão de condomínio e esse outro lado, esse desafio, né, de conseguir mostrar mais valor e realmente é preciso enxergar isso, né, os moradores, os síndicos também, qual que é a força que uma administradora tem ali por trás numa boa gestão de um condomínio. Então, aguardem, né? Se não for na próxima, na live seguinte, a gente vai falar sobre também as administradoras, tá bom? Domi, muito obrigado aí pela sua estreia na nossa... Acho que foi a primeira vez, né, que você faz uma live com a gente, né? Live, sim. Boa, então, muito Aí, bem. ó. Sérgio Gouveia aí também, muito bom estar aqui com a gente, como sempre. E o Obrigado, Rodrigo irmão. trazendo aí muito conhecimento, enfim, tudo que a gente precisa aqui para evoluir o nosso mercado. Então, Júlio, demais. Não preciso nem falar que eu aprecio demais e acho que mais de 10 anos a gente se conhece verdade. e vem construindo junto. Então, obrigado pelo convite. E estar aqui com a Domi e com o Sérgio, que são referências, que a gente se inspira, não tem preço. Então, Legal. obrigado de coração. Sempre um prazer e sempre portas abertas aí para vocês e para todo mundo aí que está assistindo a gente, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.